Iniciando agora o nosso próximo assunto, que é falando sobre a monarquia romana. Mas antes da gente iniciar, falar para vocês aqui que eu falei na última aula sobre as 7 colinas, tá? Então aqui nós temos uma, vamos dizer assim, né? Uma representação da região da onde Roma foi fundada. E aqui são as 7 colinas que eu falei para vocês da última vez. Então Roma vai ser fundado nessa região aqui. As margens, aqui é o rio Tibre, ó. Aí ele descendo aqui. E aqui são as 7 colinas que vai dar proteção para Roma. Então Roma vai surgir mais ou menos nessa região e ela vai expandir, né? Ela vai crescer, vai aumentar, alcançando praticamente todas as 7 colinas, tá? Vai ficar uma cidade bem grande. E essas são as colinas que existiam, que os sabinos e latinos usaram, né, para fazer ali a proteção, né, para poder observar o território mais distante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o primeiro período histórico de Roma, que foi a monarquia. Roma passa por 3 períodos históricos. A monarquia, que vai do ano 753 a.C., que é o ano da fundação de Roma, até o ano 509 a.C., tá? Então esse é um período curto, de 2 séculos somente, que é o período da monarquia, quando Roma vai ser governada por um rei, que eu já vou falar para vocês como que era esse governo. Depois de 509 a.C. até o ano 27 a.C., Roma vai passar pelo período da República, momento que Roma vai expandir o seu território e vai estabelecer um vasto domínio sobre o mundo da época, o mundo antigo da época, tá? E de 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, nós vamos ter o período do Império Romano, incluindo aí o Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente vai continuar existindo até o ano de 1453. Então vamos lá, vamos se estrechar, né, por partes, para não fazer confusão aí na cabeça de vocês. Então vamos para o primeiro período, que é a monarquia. Esse período, como já falei, vai da fundação de Roma, 753 a.C., até o ano 509 a.C. Roma adota como forma de governo a monarquia, aonde eles vão ser governados por um rei, que eles chamavam de rex. A palavra rex, no latim, significa rei, tá? Não é nome só de cachorro, não. E eles vão assumir o cargo através de eleição. Então o rei em Roma não era um cargo hereditário, ou seja, o rei morria, não passava para o filho dele. Ele era eleito, tá? E quem que votava? Todo mundo? Não, tá? Somente o Senado que votava para a escolha do rei, tá bom? O Senado e alguns generais também faziam indicações. Ele tinha o poder vitalício, mas não hereditário. Então, uma vez eleito, ele governaria até o fim da vida dele. Mas o poder não era hereditário, ou seja, não passaria o poder para o filho mais velho dele, tá bom? Além do rei, o rei ele não governava com poderes ilimitados, tá? Ele tinha um poder bastante limitado. Ele tinha aquelas funções que ele tinha que cumprir. Fora daquelas funções, ele não podia agir, tá bom? Ele, junto do rei, havia uma assembleia curiata, que era formada somente pela elite de Roma, somente pelos privilegiados, que eram chamados de patrícios. Então, a assembleia curiata, ela ajudava o rei a governar, assim como o Senado. A palavra Senado vem do latim senex, tá? Que significa ancião, idoso. Então, senex significa isso. E Senado era formado pelos patrícios mais velhos, né? Os privilegiados mais velhos de Roma. A princípio era um número reduzido, depois foi aumentando conforme Roma vai expandindo o seu território. Por volta do ano 625 a.C., tá? Os etruscos chegaram a dominar a cidade de Roma, como eu já falei para vocês.
e eles inclusive tiveram reis etruscos em Roma. Foram cerca de 3 deles, sendo que o último rei era etruscos e o seu nome era chamado Tarquínio. Esse cara, ele queria mais poderes em suas mãos e ele queria diminuir o poder dos patrícios e do Senado e da Assembleia Curiata, e ele queria aumentar o poder dele. Para isso acontecer, ele vai se aproximar da grande maioria de Roma, que eram os plebeus, que eu já vou explicar isso para vocês, que estou falando aí de grupos sociais de Roma. E os plebeus era a grande maioria, cerca de 80% da população romana era formada por plebeus. E só que os plebeus não tinham direito nenhum, e o Tarquínio ele se aproveita disso, que ele vai usar os plebeus como massa de manobra, ele vai se aproximar dos plebeus para enfraquecer os patrícios. Os patrícios perceberam essa manobra do Tarquínio, e eles, antes que o Tarquínio concluísse, que ele conseguisse total apoio dos plebeus, os patrícios reagiram. E numa revolta armada, os patrícios tiraram Tarquínio do trono. Então foi uma guerra civil que teve em Roma, e eles derrubaram Tarquínio do trono. Eles quem? Os patrícios. E aí depois que eles derrubaram Tarquínio, eles falaram, agora nenhum rei mais vai governar Roma, eles estão ficando muito perigosos. Vamos trocar o sistema, o regime político, de monarquia para república. A palavra república significa, você vai ter aí 2 palavras, no latim, que vai ser res, que significa coisa, e público, que significa isso mesmo, público, ou seja, coisa do povo, coisa popular. Então, república é isso, significa governo do povo, governo popular. Então eles trocam o regime. Isso é o ano de 509 a.C., então eles vão trocar a monarquia pela república. E é na república que os patrícios ficam ainda mais poderosos, e é na república que Roma vai expandir o seu território e vai se tornar uma potência militar, econômica e política da sua época. Então aí, o rei, na monarquia, o rei governa, porém não sozinho. Ele tem o poder político, o religioso, o jurídico e o militar, porém ele não comanda tudo sozinho, Para ele tomar as decisões, ele precisa do apoio do Senado e da Assembleia Curiata. O Senado, a função dele qual era? Era um conselho formado por anciãos, que eram os patrícios mais velhos ou aristocratas, que fiscalizava o rei. Então o Senado ficava de olho no rei para ver se ele estava fazendo exatamente o que era para fazer. E o Senado elaborava as leis, ou seja, fazia propostas de leis. E a Assembleia Curiata, qual o papel dela? Eles eram formados por patrícios, então na monarquia só patrício que era cidadão, eles votavam as leis criadas pelo Senado. Então o Senado fazia a proposta de leis e a Assembleia Curiata aprovava ou não aprovava, Aí nós temos a cidade de Roma Antiga, era uma cidade bem organizada, bem bonita, os prédios públicos, nem maioria feitos com mármore, e todos centralizados, na parte central da cidade de Roma. Como era a sociedade romana? A sociedade romana, ela quase que ficou, quase não houve mudança na sociedade romana. Teve poucas mudanças durante a República, Mas essa sociedade ela começou a ser formada lá na fundação de Roma. Então, basicamente, existiam 4 grupos em Roma, Os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram os caras privilegiados, Eles eram os aristocratas, que a palavra aristocrata significa, eu já falei para vocês lá na Grécia Antiga, significa os bem-nascidos, são os nobres, são aqueles que possuem bens, são os ricos. Então os aristocratas aí são os grandes proprietários de terra. Então eles são os patrícios.
eles possuíam todos os direitos políticos. Eles podiam participar da Assembleia Curiata, eles podiam participar do Senado, tá? E de um deles sairia o nome do futuro rei. Então o rei era membro dos patrícios, tá bom? Então eles eram os poderosos. Por eles terem muitas terras, eles enriqueceram e eles se tornaram os poderosos de Roma. Abaixo deles estavam os clientes. Os clientes não eram pessoas poderosas, não eram ricos, tá? Eram homens livres que podiam ir e vir constantemente, mas, tá? Que dependiam muito dos patrícios. Eles viviam prestando favores aos patrícios, tá? Em troca de proteção desses patrícios. Uma boa parte dos clientes era uma minoria de Roma. Uma boa parte desses clientes eram ex-escravos libertos, tá? Então eles viravam clientes, mas continuavam submissos aos patrícios. Os plebeus. Os plebeus eram a grande maioria de Roma, como eu já falei para vocês, chegavam a alcançar uma porcentagem de 80% da população. Eram pessoas livres também, podiam ir e vir a hora que quisessem. Mas os plebeus tinham várias funções dentro da sociedade, ou seja, eles tinham várias, como posso dizer assim, práticas profissionais, tá? Havia os camponeses sem terra, então esses eram pobres, eles trabalhavam geralmente para os próprios patrícios, então prestavam seu serviço em troca de um salário ou de produção, tá? Havia os pequenos agricultores. Esses pequenos agricultores não é a mesma coisa de camponês? Não, porque eles possuem um pequeno lote de terra, tipo um sítio ou uma chácara, tá? Então eles têm a terra, é deles, pertence a eles, eles produzem, só que produz pouco por causa do tamanho da sua propriedade, então eles não conseguem enriquecer, tá? Mas conseguem sobreviver. Existiam os artesãos e os comerciantes. Artesãos e comerciantes, né, dependendo do tamanho da produção deles, né, e do comércio deles, eles podiam enriquecer. Então haviam artesãos e comerciantes ricos, mas haviam também artesãos e comerciantes pobres. Mas todos eles eram plebeus, tá, gente? Camponeses sem terra, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes eram todos plebeus. A princípio, eles não tinham nenhum direito político, só tinham deveres, tá? Por exemplo, dever de... Roma entrou em guerra, eles tinham o dever de ir lá e servir o exército romano, então tinha que ir para a guerra também, tá? Então isso era um dever. Agora, direito de participar da Assembleia, de participar do Senado, eles não tinham. Porém, gente, conforme Roma foi expandindo, foi crescendo, foi se tornando uma potência, os plebeus começam a conquistar direitos, tá? Então eles começam a lutar pelos seus direitos e começam a ampliar essas conquistas. Aí eles passam a participar de várias decisões políticas de Roma. Então, somente a princípio, durante a monarquia, é que os plebeus não tinham direitos políticos. Então, a princípio, eles não eram cidadãos, depois sim. E haviam os escravos. Os escravos eram prisioneiros de guerra e pessoas endividadas que não conseguiam pagar a sua dívida, aí virava escravo. O prisioneiro de guerra, ele era levado e vendido como escravo em Roma. E depois o endividado, ele não conseguindo pagar, ou ele se dava em troca do pagamento, ou ele dava a própria família em troca do pagamento, tá? Virando escravo para o resto da vida. Agora tem um detalhe na questão do escravo por endividamento. Vai chegar um momento em que isso vai acabar em Roma. Eles vão criar uma lei que vai abolir a escravidão por dívidas, tá? Então, depois dessa lei, quem ficava endividado tinha que pagar a dívida dele, mas não iria mais se tornar escravo, tá bom? Aqui nós temos representação da sociedade, tá? Os patrícios, né? Os bem-nascidos, né? Com grandes propriedades, tinham a maior produção agrícola, a maior criação de animais eram deles, tá? Os plebeus,
composto por artesãos, comerciantes, pequenos proprietários e camponeses sem terra. Com o decorrer do tempo conquistam seus direitos. Os clientes, que em geral eram ex-escravos, como eu já falei para vocês, e que continuavam dependentes dos patrícios, porque para ter a proteção deles, eles faziam favores para esses patrícios. E os escravos, que levavam uma vida bem difícil, com trabalhos pesados. Os trabalhos deles eram diversificados, havia os escravos que eram levados só para a mineração, para fazer extração de minérios. Havia os escravos que trabalhavam na agricultura para os patrícios, e havia os escravos que faziam os serviços domésticos. Mas havia escravos também que eram instruídos e que podiam, inclusive, se tornar professores. Se tornava professor, mas continuava escravo, tá bom? Vou parar por aqui e a gente continua a próxima aula. Fiquem com Deus, até lá.